Muito bem, pessoal, eu sou o professor Xandão, professor de Física, e hoje, galera, eu trouxe para vocês uma questão aí top do Enem, a questão 117, Caderno Amarelo, Enem 2019. Então agora vamos partir para a leitura e posteriormente aí para a resolução. Bora lá, me acompanha. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 10 graus igual a 0,98 e o seno de 10 igual a 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Então agora me acompanha que nós vamos lá para a resolução. Bora lá! Muito bem, pessoal, então agora vamos partir para a resolução da questão número 117, Enem 2019. E eu começo sempre, qualquer tipo de questão, com uma leitura rápida e que seja possível a retirada de informações importantes aí que eu possa vir a precisar no decorrer da resolução. Muito bem, temos aqui, ó, logo de cara, eu já leio que a atleta tem 80 quilos de massa, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, massa da atleta 80 quilos, colocar aqui, ó, M igual a 80. Temos aqui também que a fita se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Então aqui temos um ângulo θ de 10 graus. Sabemos que deixa eu só grifar aqui para vocês, ó. Sabemos que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, então eu também vou colocar aqui, ó, o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E também a questão nos forneceu o cosseno e o seno de 10 graus, né? E eu vou colocar aqui, ó, cosseno de 10 graus é 0,98 e o seno de 10 graus é igual a 0,17. Muito bem, a primeira parte foi concluída. E agora, para que a gente possa dar continuidade à resolução, nós vamos precisar calcular o peso da atleta. Para isso, nós temos aqui duas informações importantes. Por isso que eu fiz a retirada logo no início, né? Temos aqui a massa, que corresponde a 80 quilos, e a aceleração da gravidade local, que corresponde a 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o peso é muito simples. É a massa da atleta multiplicada pela aceleração da gravidade. Então, o peso nesse caso aqui corresponde a 80 quilos. Multiplica isso pela aceleração da gravidade, que é 10. Você tem um peso que equivale a uma força de 800 newtons. Já temos a força-peso também, tá? Bom, foram duas etapas aí importantes, né? Primeiro, identificar os valores que nós temos aí na questão. E segundo, calcular o peso da atleta. Vamos agora representar as forças que atuam no sistema. Então, nós temos aqui, na vertical para baixo, o peso da atleta. Então, aqui temos o peso. Do lado direito, temos T1, que é a força de tração no fio 1. Vou chamar de T1. E do lado esquerdo, temos T2, que é a força de tração no fio número 2. Então, vou chamar de T2 aqui. O que eu preciso... Opa, só um pouquinho. O que eu preciso estabelecer agora é o seguinte. Eu tenho que decompor essas forças, eu tenho que projetá-las lá no plano cartesiano. Então, nós temos aqui, ó, o peso, ele já está na vertical para baixo, portanto, em cima do eixo vertical. Agora, T1 e T2 estão inclinadas 10 graus em relação à horizontal, portanto, eu tenho que decompor a força T1 em uma componente horizontal, que eu chamo de T1x,
em uma componente vertical, que eu chamo de T1y, e vou fazer exatamente a mesma coisa para T2, encontrando a componente horizontal, T2x, e a vertical, T2y, tá? Muito bem. Como que eu faço isso, Xandão? Simples, galera. Você vai lá, eu representei apenas o T1 aqui, tá? T1, aqui o T1x e aqui o T1y. Então, nós vamos utilizar uma relação trigonométrica aqui, ó, de cosseno. Então, o que é cosseno? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Cateto adjacente aqui, ó, ao ângulo seria o T1x e a hipotenusa aqui seria o próprio T1. Então vai ficar lá em cima o seguinte: temos que o cosseno de 10 graus equivale a T1x, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o próprio T1. Logo, isolando aí o T1x, nós temos que ele equivale ao próprio T1 multiplicado pelo cosseno de 10. Então é dessa forma que você calcula a componente horizontal. Certo, galera? Vamos agora para a componente vertical, que eu vou chamar agora de seno. Ó, vou trabalhar agora com seno. Então, o seno de 10 graus vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Portanto, o seno de 10 vai ser cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo? É o T1y. E quem é a hipotenusa? Continua sendo o T1. Então eu posso escrever isso da seguinte forma: cateto oposto T1y, hipotenusa T1, portanto o T1y vai ser igual a T1 vezes o seno de 10 graus. Bom, pessoal, agora eu tenho a componente horizontal do T1 e a componente vertical do T1. Eu posso repetir o mesmo cálculo para a força que está do lado direito, que corresponde a T2, sem problema nenhum, tá? Bom, mas qual é verdadeiramente a estratégia de resolução? Por enquanto eu estava apenas preparando tudo para resolver. Eu tenho que estabelecer para os dois eixos quais são as situações que deixam a corda ou a fita em equilíbrio. Então eu vou trabalhar aqui primeiro para o eixo X. Vamos lá, eixo X. Qual é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio para o eixo X é que T1x seja igual a T2x. Traduzindo, que as duas forças tenham o mesmo módulo, mesma direção, porém estejam atuando em sentidos opostos, certo? Bom, já estabeleci a relação, agora o que eu faço? Eu vou lá, né, no meu cálculo e vejo, ó, o que é T1x? É T1 cosseno de 10. Então vamos colocar aqui, ó, T1 cosseno de 10. O que é T2x? T2 cosseno de 10. Eu vou poder cortar o cosseno de um lado com o cosseno do outro, e eu acabo descobrindo, na verdade, que a força de tração no fio 1 vai ser igual à força de tração no fio 2. Ok? E agora, para a gente fechar a questão, eu vou considerar a situação de equilíbrio para o eixo Y. E para o eixo Y nós temos que o peso do atleta tem que ser igual à soma das componentes 1y e 2y. Ou seja, a força que puxa para baixo tem que ser igual à soma das forças que puxam para cima. Beleza? Essa é a situação de equilíbrio. Agora é só substituir os valores e resolver a questão. Vamos lá. Peso do atleta, já fizemos o cálculo, deu 800. T1y é T1 seno de 10. T1 seno. Mais T2y, T2 seno de 10.
agora vem um detalhe importante aqui. Nós descobrimos que T1 é igual a T2. Portanto, para que eu consiga resolver essa questão, eu vou substituir o meu T2 por T1, já que eles são iguais. Isso não faz diferença nenhuma, né? Então vai ficar assim, 800 vai ser igual a T1 seno de 10 mais T1 seno de 10. Ah, legal. Temos agora dois fatores aqui iguais, eu posso somá-los, né? Então fica 800 igual, 2 T1 seno de 10. 800 fica 2 vezes T1. Agora eu vou pegar o seno de 10, que é 0,17, e vou substituir aqui, 0,17. E para fechar a minha questão, deixa eu só jogar isso para cá, eu ficaria com aqui, 800 igual 2 multiplicado por 0,17 dá 0,34. Isolando o t, nós encontramos então um valor que corresponde a essa divisão aqui, Errei, só um pouquinho. 800 dividido por 0,34, que dá um valor de 2.352,9 newtons, que é o que nós encontramos aqui, né, aproximadamente no item D. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Aguardem que em breve teremos aí novos vídeos com novas questões, tá ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, fui!